Venha para cá. Nosso irmão evangelista Lúcio, faça essa oração. E o nosso irmão evangelista Roberto já vai estar com a sua oportunidade para a glória de Deus. Amém? Salve os irmãos com a paz do Senhor. Vamos para cá, vamos orar para o céu do Senhor, para que Deus possa falar conosco conforme a vontade dele nessa noite, em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, em nome do teu Filho amado e dos queridos, nós estamos aqui neste lugar, Senhor, no lugar mais alto, Senhor, que é na tua presença. Nesta noite, Senhor, abre as comportas dos altos céus, derrama a tua graça, a tua bênção, a tua bondade e a tua misericórdia neste lugar, Senhor. Toma o teu servo nas tuas mãos nessa noite, Senhor. Usa ele, Pai, como instrumento nas tuas mãos para falar aquilo, Senhor, que nós não queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir, Senhor, da tua parte, Senhor. Fala conosco nesta noite. Toma o teu servo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Vamos aproveitar que estamos em pé. Abra a tua Bíblia, por favor. 1 Coríntios, capítulo de número 11. Nós vamos ler o versículo de número 24. 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 24. Glória a Deus. 1 Coríntios 11, 24. Diz assim, irmãos: e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Repita comigo, por favor. Fazei isto em memória de mim. Agora, Romanos, capítulo de número 11, nós vamos ler apenas o versículo de número 36. Romanos, capítulo de número 11, nós vamos fazer a leitura do versículo 36. Romanos 11, 36. Está ali também. Diz assim a palavra: porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Glórias a Deus. Podem tomar assento, meus irmãos? É um grande prazer para nós estarmos aqui essa noite com os irmãos, nesta noite tão importante, essa reunião solene, que é a reunião da Santa Ceia do Senhor. Eu sou grato a Deus pela oportunidade que Ele me faculta de poder congregar com os irmãos nesta noite. E aqui, muito obrigado, irmão. E aqui adorar a Deus na beleza da sua santidade. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Eliseu. Deus abençoe o Senhor, minha esposa. Obrigado pela oportunidade. É um privilégio voltar nessa casa, pastor, e poder adorar ao Senhor com os irmãos. Todos os obreiros dessa tribuna que me ladeiam, Deus abençoe os irmãos. Pastor Ailton, muito obrigado pelo convite, pela honra que o Senhor me deu e a confiança, né? Depois que eu pregar, o Senhor resolve com o pastor presidente aqui, tá bom? Obrigado por ter sido corajoso de me convidar. Irmãos, vamos à palavra de Deus. Hoje um culto de Santa Ceia. E o apóstolo Paulo, irmãos, lá na carta aos irmãos de Corinto, ele dá as diretrizes da Santa Ceia. E ele não fala dele, mas ele fala que aquilo que ele recebeu do Senhor, ele também nos informaria. E o versículo que nós lemos, Jesus ele faz uma observação muito importante. Ele diz assim, que nós comeríamos do pão, beberíamos do vinho, em memória dele. Quando nós nos reunirmos para cear, é memória dele. O culto de Santa Ceia é um culto que tem um direcionamento. Ele é direcionado para quem? Para o pastor? Ele é direcionado para o pregador? Para o cantor? Para o tangedor? Não. Este culto aqui é em memória dele. A honra é dele, a glória é dele, o louvor é dele. Quando nós nos reunirmos é para fazer menção dele. Os nossos cultos têm que ser cultos cristocêntricos, que tem Cristo na centralidade. O louvor tem que adorar a Jesus. A adoração da igreja tem que ser guiada pelo Espírito Santo
e direcionada à pessoa bendita de Jesus. É importante nós salientarmos isso, porque nós vivemos uma época um pouco complicada, deturpada, aonde, irmãos, existem lugares que os cultos não são mais cristocêntricos, eles são egocêntricos. Eles colocam o homem no centro do culto, fazem do homem um símbolo de adoração. Nós vamos quando fulano de tal pregar. Vai ser uma bênção porque fulano vai cantar. Não, nós temos que vir para a casa do Senhor, porque Jesus está neste lugar. Ele tem que nos atrair e atrair a nossa adoração. Glórias a Jesus. É bem verdade que a preocupação do homem sempre foi de estar em um lugar relevante. Nós vemos isso desde a época apostólica, quando os discípulos estavam com Jesus, e uma das mães dos discípulos disse assim: Senhor, quando tu estiveres lá no teu reino, não dá para o meu filho sentar do seu lado direito? Será que meu filho não poderia ter um lugar de honra? Desde aquele tempo, irmãos, o homem já queria estar no lugar de evidência. Quando tem grandes conclaves evangélicos por aí, como os Gideões que teve agora, qual é a discussão depois que passa? Quem pregou mais? Quem pregou mais? Quem que arrebentou? Quem quebrou tudo, né? Como dizem por hoje. Quem quebrou tudo? Quem foi o melhor? Quando eu era garoto, falava: quem pregou mais? Marco Feliciano? Quem pregou mais? Gilmar Santos? Quem pregou mais? Nós estamos sempre preocupados em saber quem está em evidência, aonde o holofote vai brilhar. Mas graças a Deus, que hoje aqui nós temos a consciência e a clareza na nossa alma de que se alguém tem que brilhar neste lugar, o nome dele é Jesus de Nazaré. Quantos podem levantar as mãos e adorar a Jesus nessa noite? Eu li o versículo do apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos irmãos lá de Roma. É interessante, só para contextualizar aqui, irmãos, falar um pouquinho aqui dessa carta. Paulo escreve a carta aos irmãos de Roma quando ele estava na cidade de Corinto. Ele fica sabendo que uma irmã chamada Febe vai viajar para Roma, e ele então escreve uma carta para essa igreja. E detalhe interessante, pastor Eliseu, é que Paulo nunca tinha ido na igreja de Roma. E ele escreve orientações, ele resolve problemáticas que estavam ocorrendo em Roma. Como, pastor, se ele nunca foi? Como é que ele ia saber? Eu não conheço a tua vida, como eu vou falar da sua vida se eu não conheço? Mas aí eu fiquei pensando e falei: Deus, já sei por que Paulo escreveu mesmo sem conhecer. Porque Paulo não escreveu dele, ele escreveu inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E nesta noite eu estou aqui sem conhecer você, mas o Deus que me trouxe, irmão, ele te conhece, ele tem uma palavra para a tua alma. Paulo, depois de 3 anos que escreve a carta, ele vai conhecer a igreja. E depois de 8 anos, Paulo vai morrer nesta cidade em Roma. Você sabe a história, decapitado. Mas, irmãos, a carta que Paulo escreve à igreja de Roma, ela se torna um objeto de estudo muito profundo. Você que estuda a Bíblia, essa igreja, sei que é uma igreja muito bem doutrinada. Nós sabemos que a carta aos Romanos é uma das cartas de mais difícil compreensão, porque Paulo vai tratar nessa carta de pontos basilares da nossa fé. Ele vai falar de doutrinas muito profundas, ele vai falar de justificação, ele vai falar de salvação, ele vai tratar de temas muito complexos de falar. E o fato de Paulo ter escrevido, então torna isso um pouco mais complicado. Por quê? Porque Paulo era um homem muito culto. Paulo cresceu aos pés de Gamaliel. Paulo mesmo diz que na geração dele ninguém superou em sabedoria. Paulo então escreve a carta com um grego muito refinado. Você vai encontrar 2 tipos de grego no Novo Testamento. O grego koiné, que João escreveu, por exemplo, que era um grego popular. E tem o grego clássico, é o grego que Paulo escreve esta carta. Então ele se torna um pouco difícil de compreender. E o segundo aspecto que torna a carta difícil é uma problemática que ocorria naquela igreja. A igreja era formada por 2 tipos de crentes. Quantos tipos, irmãos? Os crentes gentios
e os crentes judeus. E estava tendo uma briga lá naquela igreja. Porque os judeus diziam assim: vocês, gentios, não são nem filhos de Abraão. Vocês não são de nenhuma tribo. Vocês estão aqui por um grande favor de Deus, porque vocês não mereciam estar aqui. Por outro lado, o gentio respondia: mas vocês, sendo judeus, filhos de Abraão, mataram Jesus. Vocês consentiram na morte de Jesus. Vocês aqui não tinham nenhum valor para estar aqui. Se alguém não deveria estar aqui, era o judeu. E o judeu dizia: se alguém aqui não deveria estar, é o gentil. E aquela discussão permeava na igreja. E então o Espírito Santo vai até Paulo lá em Corinto, dá uma revelação para Paulo e diz: Paulo, escreve essa carta para a igreja de Roma, porque eu preciso esclarecer algumas verdades para aquele povo. E lá no capítulo 11, no início do capítulo, Paulo vai escrever no capítulo 3, no início da carta, Paulo vai escrever assim, guiado pelo Espírito Santo: todos pecaram. Capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram. Ou seja, judeu pecou, gentil pecou, grego pecou, troiano pecou, todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Em outras palavras, o Espírito Santo estava dizendo assim: olha, ninguém se ache melhor do que o outro. Ninguém se ache mais importante do que o outro. Ninguém se ache mais favorecido pela salvação do que o outro. Ninguém se sinta mais importante do que o outro, porque nós somos todos iguais, pecadores e destituídos da glória de Deus. Somos caco entre os cacos. Somos homens e mulheres que estavam caminhando a passos largos para o inferno. Mas aí ele diz no versículo 24: graças a Deus. Aleluia! Graças a Deus que o Senhor enviou seu Filho, e pelo seu Filho nós, pecadores condenados ao inferno, tivemos o nosso nome escrito no livro da vida. Aleluia, aleluia. E o pecado não tem mais poder contra nós, porque hoje nós estamos lavados e remidos pelo sangue de Jesus de Nazaré. Essa carta, irmãos, ela traz alguns temas importantíssimos. Capítulo 9 fala da eleição de Israel. Capítulo 10 fala que Israel rejeita a Deus. E capítulo 11, que é o pico do tratado teológico, vai falar exatamente do futuro de Israel. E quando ele está escrevendo, chega nos últimos versículos, ele vai escrever uma doxologia. Irmão Roberto, o que é uma doxologia? É um hino de louvor a Deus. Ele termina o livro louvando a Deus, exaltando a Deus, porque tudo na nossa vida tem que ser para exaltar a Deus. Se você canta é para exaltar a Deus. Se você prega é para exaltar a Deus. Se você toca é para exaltar a Deus. Se você evangeliza é para exaltar a Deus. Se você ficar na porta é para exaltar a Deus. Se você prepara a mesa da ceia é para exaltar a Deus. O importa é que ele cresça, irmãos, e que nós diminuamos. E nessa doxologia, Paulo ele vai dizer três coisas que nós lemos aqui. Ele vai dizer assim, que tudo é dele. Jesus disse: a ceia em memória de... E aí Paulo diz: tudo é dele. Por quê, irmãos? Que tudo é dele. Por que é que tudo é dele? O mundo é dele. Por que é que o mundo é dele? Tudo é dele. Porque foi ele que fez. Tudo é dele porque foi ele que fez. A Bíblia diz que a terra era sem forma e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E aí disse Deus: haja luz, pelo poder da sua palavra. Tudo aquilo que existe, que é visível, existe através daquilo que é invisível, que é o poder da palavra. Tudo ele fez, por isso que tudo é dele. Ele fez o mundo é dele. Você foi feito por quem? Você
você tem um dono, irmão, e seu dono se chama Jesus de Nazaré. Ele disse: haja luz. No princípio Deus criou. Isso fala de uma criação imediata. Ou seja, não houve nenhuma ação, nenhuma base, não teve nenhuma matéria-prima. A teologia chama isso de ex nihilo, que é criar do nada. Então o Deus Todo-Poderoso, que tudo é dele, ele vem criar a partir do nada. Olha aqui essa toalhinha que eu tenho, de missões. Ela é de tecido. Para ela ser criada, precisou de uma matéria-prima, sim ou não? A minha, a sua Bíblia, ela é de papel, precisou de matéria-prima, sim ou não? Que é a celulose. Tudo aqui precisou de uma matéria-prima. Minha roupa, a tua roupa, essa parede. Mas aquilo que Deus faz não precisa de matéria-prima, porque Ele é poderoso para criar através do poder da sua palavra. E eu já quero abrir um parênteses para dizer: enquanto eu estou pregando, a palavra está criando algo novo na vida de alguém aqui nessa noite. Tudo é dele, porque Ele é poderoso, irmão. Isaías, o profeta messiânico, disse no capítulo 43, versículo 13: antes que houvesse dia, antes que houvesse dia, ou seja, lá na eternidade, quando não existia nada, Ele já era Deus e estava sendo exaltado e glorificado na sua essência. Não existia nada e já existia Deus. Você sabia, irmão, que um dia não existiu o céu? Sabia que um dia não existiu o anjo? Sabia que um dia não existiu o arcanjo, serafim? Um dia não existiu nada. Não existia nada. Só existia lá na eternidade, aonde você nem imagina, porque a nossa mente ela é limitada, a nossa corda é curta e o poço é fundo. Lá na eternidade só existia Deus. E aí Ele disse: eu vou fazer um céu. Eu vou fazer um céu. E Ele fez o céu. Eu vou fazer anjos. E Ele fez os anjos. Fez arcanjos, fez querubim, fez querubim. Ele fez todas as coisas. Eu pergunto, por quê? Porque Deus sentiu só. Será que Deus se sentiu só, irmão? Não, Deus não fez o céu e os anjos e eu e você porque Ele se sentiu só. Ele fez, sabe por quê? Porque Ele é o Senhor dos senhores. Ele não precisa de nada, irmão. Mas Ele nos fez para ouvir eu e você, dizendo glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Deus. Tudo é dele porque foi Ele que fez. O mundo é dele, Israel é dele, irmão. Israel é dele. Ninguém vai poder fazer nada contra Israel, porque Israel é dele. Teve uma guerra, pastores, no ano de 1973, chamada a Guerra de Yom Kippur. As nações se reuniram para destruir Israel. E eles foram tão maquiavélicos que eles combinaram de atacar Israel num dia que toda a nação estava orando. Era o dia do Yom Kippur. Até os soldados tinham que orar, não podiam pegar em arma. Israel para no dia de Yom Kippur. Então eles combinaram de atacar Israel nesse dia, pegar os fragilizados. Vem Egito, vem as nações sírias, cercam Israel. De repente as cornetas, os alarmes de Israel soam. Israel era uma nação nova, havia sido restaurada em 48. Eles atacam em 73. E de repente eles começam a correr, os soldados despreparados. E os inimigos vão invadindo Israel, vão tomando todo Israel. E tinha um lugar estratégico naquele dia, chamado as Colinas de Golã. Quem ocupasse as Colinas de Golã, ganhava a batalha. E então Israel fez o quê? Pegou os últimos tanques que eles tinham, mandou 3 tanques para guardar a colina de Golã. De repente chega mais de 200 tanques do exército inimigo. Eles cercam a colina. E eu fico imaginando a cena, pastores. Imagina, 3 tanques diante de 200 tanques, pastor Eliseu. Era o fim de Israel. Israel ia se acabar naquele dia. Mas de repente, irmão, do nada, o general do exército inimigo levanta as mãos e dá uma ordem para o exército dele: voltemos para trás. Irmão, eram alguns passos de ganhar a guerra, de dominar Israel e acabar com aquela nação. Ele levanta a mão e diz: voltemos todos para trás. Eles vão embora, irmão. Quando eles chegam lá no país deles, no Egito,
vêm os repórteres e fazem uma pergunta para o general: general, a batalha estava ganha, era só o senhor dominar a colina, por que é que o senhor retrocedeu? E ele dá a resposta que ecoa até hoje no mundo. Ele diz em rede nacional: eu tive que voltar. Por quê? Porque quando chegamos na colina e olhamos para os 3 tanques que estavam lá de Israel, uma mão muito grande levantou atrás dos tanques e eu ouvi a voz dizendo assim: volta agora, porque este povo é meu e ninguém pode tocar. Ei, irmão, levante a sua mão e adore, porque você é dele, a igreja é dele, tudo é dele. Adore! Glórias! Tudo é dele. Esta igreja é dele, a Galileia é dele, o Jardim Cachoeira é dele, aleluia. A Monte Celeste é dele, a Batista é dele, a Presbiteriana é dele, a Deus e Amor é dele também. Oh, aleluia. Ele mesmo disse: eu edificarei a minha casa sobre a rocha, e as pedras das portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é dele. Ei, você está feliz por ser dele nesta noite? Eu sinto a presença do Eterno nesta noite de Santa Ceia. Eu vou abrir um parênteses na mensagem, pastor, se o senhor me permite. Você é uma igreja pentecostal, né? Glória a Deus. Qual é seu nome, filho? Você é elegante, de terno bege, um bigode assim que eu estou até com inveja. O meu não cresce, irmão. Quando eu vejo um bigode bonito desse, eu fico com inveja santa, tá? Não vai cair seu bigode não, porque eu fiquei com inveja, viu? Como é seu nome? Vem aqui, Wesley, por favor. Meu Deus! Wesley, até o nome do homem já é um nome propício, né? Wesley. Meu filho! É filho do senhor? Parabéns pelo nome, viu? O senhor deu para ele Wesley. Você sabe quem foi John Wesley, né? Então você vigia com esse nome. Eu aqui pregando, Wesley, e aí olhando aqui, olhando você me olhar, olhando você, parece que está dentro da mensagem comigo. Aleluia! Ele chamou a atenção. Aí o Espírito de Deus falou assim para ele: quem te chamou a atenção não foi ele. Quem te chamou a atenção dele foi o Espírito Santo. E aí Deus disse assim: sabe por que ele está olhando para você assim? Por quê? Porque eu, quando fiz aquele menino, eu já coloquei dentro dele uma chamada para pregar a minha palavra. Ele te escolheu, Wesley. O nome que o seu pai te deu não foi por acaso, foi uma
igreja, eu paro de pregar. O Espírito de Deus tem liberdade nessa casa. Oh, na câmara xandará. Câmara subliminar. Eu estou sentindo ele nessa casa. Eita, Jesus. Me ajuda, Jesus, deixa eu terminar a pregação. Que a minha vontade aqui, pastor Eliseu, é de sair correndo nesse corredor. Deixa Deus te ver. Tudo é dele. O seu glória é dele. Aleluia, tudo é dele. E o apóstolo Paulo continua compondo o seu hino. E ele diz: tudo é dele. E tudo é por ele. Aleluia. Tudo é por ele, irmão. Nada do que nós temos, ou nada do que nós somos, é mérito nosso. Não há mérito em nós. Tudo que nós temos, que nós somos, é por ele. Eu estou aqui pregando por ele. Hoje eu sou o evangelista Roberto. Já pastoreei a igreja, prego há quase 30 anos, pastor. Quase 30 anos. Só que em 1997, de 74, quando eu nasci, até 97, esse que vos fala era um bebum. Era um fumador de maconha. Era um cheirador de cocaína. Ficava 4 dias sem dormir, tomando chá de lira e chá de cogumelo. Minhas companhias eram as piores, pastor. Os meus amigos eram os piores: ladrões, assassinos, traficantes, maus policiais. Eu vivia no fundo do poço, na escória. Eu vivia na lama. Aí um dia ele me encontrou, pastor Ailton. Não foi eu que encontrei Jesus. Porque você encontra aquilo que está perdido. Não é ele que estava perdido, era eu. Ele que me encontrou. Eu usei droga das 10 da noite do dia 29 de outubro de 97 até as 13 horas do sábado. Então, 10 horas da noite até as 13 horas do sábado, dá 15 horas, pastor, usando droga, é muita coisa. Cheguei no sábado em casa 1 da tarde. Quando deu 3 horas da tarde, eu fui no culto. Eu não conseguia dormir, fui pro culto, irmão. Fui no culto à tarde. Saí do culto à tarde, fui para casa dormir, não consegui dormir. O efeito da droga estava muito forte dentro de mim. Eu fui pro culto à noite também. Saí do culto à noite, quando estou indo embora, falei, vou dormir. Uma irmã do ciclo de oração pegou na minha mão e falou assim: quer ir na vigília? Falei, vixe. Falei, irmã, vem aqui no canto. Eu fiz isso essa noite, estou sem dormir. Vou fazer o que na vigília? Vai lá ver como é. Eu falei, ver como é. Eu vou lá, loucão, como eu vou? Ela falou, não vai você ver como é, não vai atrapalhar não, só vai. Eu já passei uma noite pro diabo, passo uma para Deus, aí vejo como é uma vigília. Aleluia. Me levaram lá pro Damasceno numa vigília. Entrei na vigília, preocupado, irmão. Sabe, se sentindo mal, né? Só gente santa na igreja e eu lá loucão ainda. O pastor pregou. Aí ele tirou as cadeiras da igreja, na igrejinha pequena. Um pegou o teclado, o outro pegou um pandeiro. E aí começou a cantar o hino. Não sei se a igreja aqui conhece, né? O hino falava assim, deixa eu ver se eu lembro. Vejo um homem de branco dentro da congregação. A igreja é pentecostal, não estou sozinho, né? Eu com vergonha fui pro fundo da igreja aqui, ó. Dobrei meu braço, irmão, aqui, ó. No meio do hino, uma mão pegou na minha mão. Quando eu olho aqui, irmão, o pastor nem parou de cantar, só pegou na minha mão e foi trazendo e cantando e me levando. Eu falei, vixe, Deus revelou para ele. Ele vai me jogar fora de madrugada, Damasceno, 3 da manhã. Me parou na frente do altar, levantou minha mão na frente do altar. Não entendi nada, hoje eu entendo.
dizendo, Levítico 6,13: o fogo arderá continuamente sobre o altar. Tem fogo aqui, obreiros, tem fogo aqui. Ele levantou a minha mão bem no alto, 3 da manhã, mais de 24 horas sem dormir, irmão. E ele cantou assim: Ele quer te dar água. Tinha mais de 20 irmãos comigo. 3 das minhas irmãs comigo, meu primo comigo, as irmãs do círculo de oração da igreja da minha irmã comigo. Todo mundo sabia a vida que eu levava. Quando ele levantou, a minha mãe cantou Ele quer te dar água para beber, eu dei um grito. Eu gritei: Jesus, me perdoa. Quando eu gritei, teve uma conferência no céu. O pai chamou o filho e falou: filho, chegou a hora. O filho olhou para o Espírito e falou: Espírito, batiza ele agora. Levaram um drogado e trouxeram um jovem falando em língua estranha dentro do ônibus. Aí estou aqui na Galileia, uma honra para mim, pregando no culto de ceia. E o Espírito de Deus não deixa eu achar que sou alguma coisa, porque eu sei quem eu era, eu sei de onde Ele me tirou, e eu sei que a glória dele, a honra dele é por Ele. Levanta a sua mão e adore. Você está aqui nessa tribuna por Ele. Você está aí por Ele. Você vai comer essa ceia por Ele. Acabou o tempo, parei. Eu só queria falar para os irmãos que tudo é por Ele. Amém? Tudo é por Ele. Oh, Jesus. Falei: é tudo de ceia, Jesus. Nem dá revelação, né? Porque eu sei que o tempo é corrida. Que diz para Deus. Mas quem é que manda aqui? Você acredita nisso? Meu Jesus. Tem uma irmã ali, uma jovenzinha, de vestido azul, colorido. Do lado tem uma menina. Você tampou ela de mim agora. Não tem uma menininha aí? É você. Essa aí que fez assim, ó. Como é que é seu nome, linda? Como? Miriam. Você pode vir aqui, Miriam? Essa igreja só tem nome forte, né? Eu tô até com vergonha de Roberto. Nem tem na Bíblia. Eita Jesus, coisa linda. Miriam, mãe tá aqui? Ai, senhora. Eita, é mistério, hein? Vai lá pertinho da sua mãe e do seu pai. Os pais ficar em pé, os pastores, com a Miriam no meio. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa. Por que eu chamei a Miriam aqui? Porque quando eu olhei a Miriam daqui, Deus me deu uma visão, pastores. Eu vi a Miriam com um avental de hospital. Eu via canos ligados no bracinho e no corpinho da Miriam. Eu via máquinas trabalhando. Eu vi máquina que acompanhava o coração. Mas a máquina que me chamou mais a atenção foi uma máquina de hemodiálise. Do lado da cama. E eu falei: Deus, que mistério é esse? Deus falou assim para mim: há uma fúria do diabo contra a vida dessa menina. O inimigo sabe o tamanho da obra, o tamanho do projeto, e ele tem lutado para roubar essa menina de Deus, para impedir o trajeto, a caminhada e a jornada da Miriam. Mas Deus me disse hoje: eu vim neste culto também para dar uma vitória para essa criança. Eu estou vendo essa igreja toda de joelho, campanha de oração pela vida da Miriam, o médico desacreditando, a igreja da Galileia chorando, alguém até dizendo: prepara o velório, mas o meu Deus chegou primeiro. Ele diz: não prepara nada, porque o Deus da vida chegou nesse lugar. Tendo uma guerra espiritual agora aqui. Quem acredita assim que eu estou sentindo um peso
atenção aqui, ó. Eu vou contar até 3. Até quanto? Esse é um mistério, irmão. Deus me deu. Ainda sou crente, você acredita em mistério, viu, irmãos? Ainda sou na velha guarda, viu, meu irmão? Eu vou contar até 3. E no 3 a igreja vai dar um glória. Vai dar o quê? Glória. A mão do Senhor aqui. Deus está colocando nas mãos do Senhor uma unção de proteção. Está colocando nas mãos da senhora uma unção de proteção. Quando a igreja der um glória, mas isso não é brincadeira. Você me conhece. Quando a igreja der um glória, você colocar essa mão na menina. E Deus vai cortar o laço hoje. E vai revestir a sua filha de saúde. Eu estou olhando para ela, eu estou vendo todos os órgãos dela, cada um dentro de um saco. E eu falei, Deus, como é que está no saco? Ele falou, esse saco é só um símbolo. Porque quando os pais colocarem as mãos e a igreja me adorar, eu vou guardar órgão por órgão. O inimigo não vai ter força, meu pastor e minha pastora. Porque maior é o que está conosco. A igreja crê. Levanta a mão para o alto. Levanta a mão para o alto. Quando você desce glória, tem crente que vai sentir algo de Deus aí. Levanta a mão. É 1, é 2. É 3! É 6, irmãos! Essa valeu do céu! Essa beleza! Josué foi para colocar. Sabe o que eu aprendo com isso, igreja? Cada um na posição que foi. Louvado seja Deus. Não queira fazer o que o outro faz. Se você é Moisés, foi chamado para tirar. Se você é Josué, foi chamado para colocar. Não queira fazer o que Deus não te delegou. E não critique o que faz, achando que você faria melhor. Você não faria. Porque Deus chamou aquele, então é aquele que Deus vai usar para o nome dele se glorificar. Tanto Moisés tirar e Josué colocar, foi tudo por ele. Sansão matou 1000 homens com a queixada de um jumento. Pegou 1000 raposas. Ô meu irmão, imaginou pegar 1000 raposas? Tem pessoa que se deixar 2 tartarugas, uma foge. Imagina, Sansão pegou 1000 raposas. Colocou fogo no rabo de cada um, meu irmão. Hã?
Tinha que ter muito expertise. Mas não é por ele. É pelo Deus dele. O que ele faz é pelo Deus dele. Eu fico imaginando Davi, irmão, quando chegou lá para Saul, para falar que ele ia lutar com o gigante, né? E aí o rei falou: você é um menino, você é um jovem, devia ter uns 17 anos mais ou menos. Você é jovem demais, rapaz. Quem é você? Você não tem nem experiência. Aí Davi fala assim: o senhor me dá a permissão de só contar 2 testemunhos? Pode contar. Olha, eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, poucas ovelhas. De repente apareceu um urso. O urso veio para roubar as ovelhas do meu pai. E aí, seu rei, eu matei o urso com as minhas próprias mãos. E aí o rei falou: rapaz, não, e não é só isso não. Eu matei o leão, porque depois veio o leão. E eu matei o leão com as próprias mãos. O rei não sabia, os irmãos de Davi não sabiam, mas o Deus que está no céu sabia. Nunca desvalorize a história de ninguém, porque muitas das vezes ele fez no anonimato e você não sabe. Por isso não critique, não questione, apenas glorifique a Deus pela vida dos pequeninos do Senhor. E aí ele aceita o desafio, manda o menino. E é um mistério, irmãos. Ele falou: eu matei o urso e eu matei o leão, foi isso? Quando chega diante do gigante, o gigante fala assim: manda um menino, um cachorro, com um varapau para vir para cima. Eu vou acabar com ele. Esse menino, isso não é nada. E aí Davi diz o seguinte: você vem a mim com espada e com lança, mas eu vou até você em nome. Está o mistério revelado. Quem matou o leão não foi Davi. É, pastor Eliseu, o senhor pegou, né? Quem matou o leão não foi Davi, é um mistério revelado. Quem matou o urso não foi Davi, é um mistério revelado. Eu vou até você em nome do Senhor, ou seja, é por ele, aleluia. Essa vitória Deus vai te dar. E quando você receber, você vai dizer: foi ele, foi ele, foi ele, foi ele, é por ele. É por ele. Olha aqui para a gente terminar. Paulo diz que é dele, por ele e para ele. Tudo é para ele. A glória é para ele. O louvor é para ele. A honra é para ele. Tudo é para ele. Não é sobre nós, é sobre ele aqui nessa noite. Ele é o centro dessa reunião. Ele é o que sustenta a Galileia na palma das mãos. Eu não conheço a história dessa igreja. Conheço a história da mãe do Senhor, né? Conheço um pouco o Senhor, um pouco Samuel, né? Mas Deus conhece bem essa igreja, porque Deus está nessa igreja. Eu falo isso com base na palavra, porque um dia falaram assim para Gamaliel: Gamaliel, tem um tal de Jesus aí dizendo que é filho de Deus, vamos matar. Gamaliel falou assim: não, não mata não. Quantos vieram antes dele falando que era Messias? Vários. Onde eles estão? Sumiu. Se esse tal de Jesus for um falsário, ele some rápido. Mas se Deus estiver com ele, se Deus estiver com ele, ninguém vai poder parar a obra que Deus começou. Glória. Tentaram de todo jeito, pastor Eliseu. Deus está falando isso, não pode ser, ele sabe o porquê. Mas ele me mostrou uma reunião. E na reunião alguém falava assim: vamos levar para as autoridades. Tinha um projeto nas mãos de alguém, uma farsa. E eles queriam levar essa farsa para as autoridades, para fechar as portas desta igreja. Mas o Deus de Israel, que tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele, confundiu essa reunião. Porque aquilo que Deus começa, homem nenhum pode parar. Receba em nome de Jesus. Levanta a mão e dá um glória aí. Ei, tudo é para ele, irmão. Você recebeu a vitória, é para ele. Você está aqui, Deus está te usando, é para ele, é para ele. É tudo para ele, irmão, para ele. Olha
Eu gosto muito da passagem, pastores, de Daniel na cova dos leões. Daniel lançado na cova, você sabe a história, né? Dizem alguns estudiosos que tinha no mínimo 22 leões filhotes. E antes de alguém ser lançado lá, os leões ficavam sem comer. Pra quê? Quando a pessoa chegasse na boca da cova, o leão já comesse em cima, antes de descer. Foi isso que aconteceu com os homens, não foi? Foram lançados lá, não chegaram nem no fundo da cova, os leões comeram em cima. Eles jogam Daniel na cova. O rei percebe a loucura que fez, não dorme a noite inteira. Os inimigos bebem e comem a noite inteira, celebrando a morte do servo de Deus. Eu não sei, irmão, mas alguém vai ficar triste, porque está esperando a tua derrota. Mas nessa noite de ceia tem vitória para crente nessa casa. Ei, chega de manhã, o rei vai lá com os homens. E eu queria estar lá. Tem o hino das irmãs, não sei se a pastora conhece, as irmãs, não sei se vocês cantaram já, porque era um pouco antigo. Falava assim: eu queria estar lá, no meio da multidão. Aí ele fala várias passagens: eu queria estar lá, né? Eu queria, irmão, estar lá nesse dia da cova. Quando ele chega de manhã com aquele monte de demoniado. E aí ele fala assim: tira a pedra da cova. E aí ele faz uma pergunta ao rei. Silêncio. E aí a pergunta do rei: Daniel, será que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livrou da cova dos leões? Os endemoniados começaram a dar risada. Você acha que Daniel está vivo? Esse rei está, maluco. Se Daniel morreu, não vai ter nem osso. Eu queria estar lá, irmão. De repente saiu uma voz. E dentro da cova a voz saiu com eco. Vive o Senhor. Vive o Rei. Que o meu Deus. O meu Deus, a quem eu continuamente sirvo, enviou o seu anjo e me livrou da boca dos leões. Sabe o que o rei fez, pastor? A partir de hoje, o único Deus que vai ser adorado aqui é o Deus de Daniel. Não é para Daniel, é para ele. As suas vitórias vão ser para a glória. Nós somos da doutrina de João Batista. Importa que eu e que ele seja Deus glorificado nessa noite, irmão. Na minha e na tua vida, seja Deus exaltado nessa noite. Ei, ainda nós vamos ver aqui o que? Pedro vai pescar. Irmão, o melhor pescador daquela época era Pedro. Ele conhecia o mar da Galileia como ninguém. Ele tinha aquele mar na palma das mãos. Sabia onde estavam os peixes, irmão? Eles vão pescar, não pega nada. Você conhece essa passagem, Lucas, capítulo 5. Pegou nada. Chega de manhã na praia, quem está lá? Jesus. Jesus olha para ele e fala: não tira a rede, não guarda a rede, não. Nós tentamos a noite toda, não guarda a rede, não. Eu queria que você me ajudasse a pregar, irmão. Para terminar, fala para esse crente assim: não guarda a rede, não. Não, olha bem no olho dele. Você for olhando para mim, você fica olhando para ele. Fala para ele: não guarda a rede, não. Eita glória. Fala assim para ele: não guarda a rede, não. Que Jesus tem surpresa para você. Vai lá e joga do lado direito. Você vê que até Jesus é sempre do lado direito, né, irmão? Esquerda nunca vai dar nada, peixe nem nada. Ela dá certo, já vai do lado direito, amém, pastor? Esquerda não dá certo, não tinha peixe. Joga do lado direito. Irmão, Pedro conhecia o mar a noite inteira, varão. Por dentro de Pedro. Ô Jesus, eu conheço esse mar aqui, hein? O senhor era carpinteiro. O senhor não manja. Eu sou pescador, desde que nasci. Mal sabia ele que quem fez aquele mar foi Jesus. Aí ele diz assim: pela tua, não é pela minha sabedoria, não é pelo meu intelecto, não é pela minha força, é pela tua. Ele vai e pesca, traz muitos peixes. A glória foi para quem? Para o pescador? A glória foi para o barco? A glória foi para a rede?
A glória foi para quem? Diga glórias a Deus por ele, então, nessa noite, meu irmão. Aleluia. Ei, o anjo vai até Maria e fala: Maria, você vai ser mãe do Messias. Vai nascer de você. Ela fala: mas eu sou virgem, sou desposada, que era a mesma coisa que noivo na época, né? E o noivo tinha um peso de casamento, né? Então era diferente de hoje. Ela disse: eu sou desposada, eu não sou virgem, não posso. Você pode. Mas quando eu vou fazer se eu não sou? Pode. Não, com a mulher virgem ficou grávida, pode. Você pode. Eu quero usar o meu dedo de profeta aqui nessa noite, irmão. Eita glória! Apontar para você e dizer: você Oh, Espírito de Deus! quero apontar aqui meu dedo de profeta para essa tribuna, com todo respeito. Os senhores e as senhoras podem. Ele disse: Maria, sabe por que você pode? Porque não vai ser você. Não vai ser você, jovem. Não vai ser você, moço, moça, irmão, irmã. Homem de Deus, não vai ser você. Oh, aleluia, Deus! Você pode, porque a virtude, a virtude, você pode. Fala para esse crente: você pode. Meu Deus! Fica olhando para ele, não olha para mim não, fica olhando no olho dele. Por favor, não é brincadeira isso aqui não, não vem aqui brincar não. Olha bem no olho dele, maracanto, liminaraceia. Ebaná, chore, calabai. Ulimarassuri, micalabai. Eu tenho, tem uns minutinhos ainda. Meu Deus! Tem um obreiro lá fora, ó. Um senhor de cabelos brancos, me cansa, um colete preto, um paletó, não sei se é cinza. Qual é o nome dele? Jair? Ele é o quê? Diácono Jair. Vem aqui, meu irmão, por favor. Eu preciso entregar algo para o senhor antes de entregar o microfone. Viu, irmão, como Deus é maravilhoso? Ele vê quem está no culto, mas vê quem está lá na calçada. Tá louco. Isso aí dá uma pregação, hein, irmão? Para a senhora dá uma pregação. A senhora prega, eu não prego. A senhora prega isso. Às vezes a gente fica olhando sempre para as primeiras cadeiras, né, pastor Eliseu? O que chama atenção para nós é quem está em evidência. Às vezes a gente só olha só para os lugares nobres. Jesus não é assim. Jesus olha para os grandes, olha para os pequenos, olha para quem está na frente, olha para quem está atrás. Davi, ele tirou de trás da manada. Aí a gente já falou: Davi, eu te tirei de trás da manada, viu? Nunca se esqueça de onde eu te tirei. Eu te tirei de trás. Ninguém te viu de trás da manada, eu te vi. Já estou quase entrando em outra pregação. Essa é o senhor prega no culto de doutrina, tá bom? Eu aqui para encerrar já, preciso entregar o microfone. Deus falou assim para mim: você vai chamar aquele homem lá e você vai dar um abraço nele. Falei: quem é? Os pastores? Falei: não, agora é você. Quando você abraçar esse homem, eu vou visitar uma artéria dele hoje. O Deus da vida está aqui, Galileia. Eu vi uma correria muito grande, as pessoas pegando o Senhor no colo, porque uma artéria ia parar. O coração do Senhor estava condenado. Essa igreja ia ficar de luto, pastor Eliseu. Mas Deus escolheu a noite dessa ceia para fazer um milagre na vida do meu irmão Tiago. Só crê nisso? Eu estou olhando para o Senhor, eu estou vendo um coração aqui com uma pressão muito forte. E Deus disse: é porque essa artéria está obstruída. O Senhor passou a semana inteira com essa artéria obstruída, dando sinais. Mas hoje o Senhor vai voltar com ela limpa. Mistério, meu irmão. Quando eu falei artéria limpa, eu senti uma fisgada aqui no meu peito. E Deus disse: você sentiu o que eu estou fazendo nele agora? A igreja ama o irmão Jair. Quantos acreditam na vitória do irmão Jair? Então levanta as duas mãos para o céu e adore ao Rei da Glória.
essa oportunidade, irmãos. É para ele disse para Maria: você pode, porque a virtude do Espírito Santo, a virtude do Altíssimo vai descer sobre você. Então, ter um filho virgem não é para você a glória, é para ele. Tudo que Deus vai fazer na tua vida a partir de hoje, porque tem crente aqui que está sendo chamado hoje, viu? Tudo da ceia. Tem pessoas recebendo a chamada hoje aqui. Essa ceia vai marcar a Galileia, pastor. Não é por causa do pregador, não, viu? Porque Deus foi a ceia de hoje para marcar vidas aqui. Tem pessoas que vão começar a ver coisas que não viam, ter revelações que não tinha, visão que não tinha, vai pregar na autoridade que não tinha, vai cantar na unção que não tinha,